Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa classe de casais, a Terceira Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça, a paz redentora de Cristo Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa falar ao seu coração de uma forma muito especial e que Ele possa suprir cada uma das suas necessidades nessa manhã através dessa aula que nós teremos juntos. Nós estamos trabalhando com uma revista Pastoreando as Famílias. Pastoreando as Famílias é uma revista da editora Z3 Ideias. Nós estamos trabalhando uma série dentro da revista com 6 lições. Essa é a nossa 4ª lição. E na semana passada, 3ª lição, o Bruno falou conosco a respeito de uma das situações mais difíceis e complicadas da vida em família, que é a questão da comunicação. Ele nos lembrou do que diz Provérbios 18, 21, que nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Uma boa comunicação, ela pode produzir vida, mas uma comunicação ruim, ela pode matar o casamento. Foi sobre isso que nós conversamos um pouco na semana passada. E hoje nós queremos falar sobre uma outra situação que também é muito difícil, é bem complicada dentro do relacionamento conjugal. E essa questão, ela também tem o poder de tanto gerar a vida ou de produzir a morte, se ela não for bem administrada. E administração é a palavra mesmo, porque nós estamos falando hoje sobre finanças, sobre o dinheiro. Dinheiro é bom, mas dinheiro também é ruim. O que faz o dinheiro ser bom ou o que faz o dinheiro ser ruim é a maneira como nós lidamos com ele. Por isso eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. E as finanças? Como elas estão? Esse é o título da nossa lição. E as finanças, como elas estão? Nosso texto base se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 é o texto base da nossa lição de hoje. E eu peço a você que acompanhe comigo a leitura que eu vou fazer desse texto nesse momento. Abra sua Bíblia, se possível. 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 10, nos diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da própria fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, eu quero te louvar e te bendizer por esta aula, por esse ensino, acima de tudo pela palavra do Senhor que fala no nosso coração, ó Deus. Clamo a Ti, em Cristo Jesus, que Tua graça se estenda sobre cada um de nós, sobre mim que estou ministrando a aula, mas em especial, ó Deus, sobre cada pessoa que vai ouvir a palavra do Senhor por meio dessa lição. Que o Senhor possa ministrar as suas vidas, encher o coração, ó Deus, trabalhar, confortar, ensinar o que é necessário. Deus, traz paz para dentro de cada coração, de cada lar, por meio da Tua Santa Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, o título da nossa lição é E as finanças, como estão? E o objetivo dessa nossa lição, reconhecer a importância e a necessidade do planejamento financeiro dentro da família. Por que isso é tão importante? Porque sem planejamento, sem objetivos, sem a gente entender que a gente precisa ter o controle das nossas finanças, então será o dinheiro que terá controle sobre cada um de nós.
Se a gente não compreender isso, se a gente não souber para onde nós estamos indo, qualquer lugar tá bom. Não importa onde nós vamos chegar, a gente não sabe para onde a gente está indo. Se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer lugar que eu for, está ótimo. O problema das finanças nesse sentido é que o mundo em que a gente vive, ele foi criado para que a gente tenha conflitos, crises e todo e qualquer tipo de ausência de paz. E finanças, elas trabalham dentro dessa área também, não é diferente. Sem sombra de dúvidas, a área financeira é uma das mais complicadas dentro da vida familiar. E a tensão causada pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, como diz o texto. O texto diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é problema, mas quando nós amamos isso, nós chegamos até a perder a nossa fé. Trazendo para dentro do contexto familiar, nós podemos perder a nossa família. E se tem uma coisa que, se mal vigiada, pode produzir erros fatais ao casamento, é a parte financeira. E a gente precisa tratar os problemas financeiros dentro da nossa família de forma adequada. Existe um problema sério dentro das famílias chamado finanças. Quase 60% da população brasileira tem problemas e dívidas com finanças e com endividamentos. E provavelmente isso atinge a sua casa. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela é consumida pela necessidade de ser feliz. E essa busca por felicidade para essa mesma sociedade, ela vem das conquistas que o dinheiro pode nos dar. Há uma necessidade de ser feliz através de aquisição de bens, através daquilo que o dinheiro pode nos dar. Nós mesmos incentivamos os nossos filhos para que eles estudem. E por quê? Porque ele estudando, ele vai ter condição de ter um emprego melhor. Tendo um emprego melhor, ele tem salários melhores. Tendo salários melhores, ele tem uma condição de vida melhor do que a que eu tive. A gente tem vivido uma sociedade assim, geração após geração, nas últimas décadas. O nosso intuito é poupar os nossos filhos de sofrimentos. E a gente entende isso a partir do momento que ele tem a condição de ter o que nós não tivemos. Nós trabalhamos muito para poder dar para as pessoas a quem nós amamos e até mesmo para nós mesmos conforto, bem-estar, facilidades que a gente não tinha anteriormente. E cada uma dessas questões, conforto, bem-estar, facilidades, são conceitos arraigados nessa nossa sociedade de consumo. A gente gostaria de poder ir para Caldas pelo menos 3 vezes no ano, para poder repor as energias, aliviar o estresse, colocar a cabeça em ordem, descansar os pensamentos. Tudo isso causado pelo excesso de trabalho que vai nos dar o dinheiro para que a gente possa ir para Caldas Novas. Isso é um ciclo vicioso. Nós queremos ser prósperos e nós batalhamos para isso. Só que se a gente não conseguir a prosperidade que a gente tanto almeja, a gente fica frustrado. Qual pai e mãe que nunca se sentiu frustrado e com o coração apertado quando um filho olha para a gente e diz assim: papai, eu quero isso, mamãe, eu quero isso, e você não tem dinheiro para poder dar? Se for questões de alimentação, então ele quer tomar um sorvete com você passeando na rua e você está sem dinheiro. Quem nunca sentiu o coração apertado por causa disso? Não é que você não quis dar isso para o seu filho, você não tinha condições de dar. Isso aperta o coração, isso dói. Por quê? Porque o dinheiro necessário não existia. E a gente acaba atribuindo isso ao dinheiro, o poder de dar, de ter a condição. É uma questão financeira. Isso dói. E a gente ainda tem uma outra questão nos dias de hoje na nossa sociedade. É que já faz um bom tempo que se apenas o marido trabalhar,
será impossível conquistar todos os sonhos que a família tem. Há uma necessidade real de que a mulher também saia para trabalhar e assim ela possa colaborar com as provisões financeiras do lar. Já faz um tempo que é raro você encontrar um casal onde a mulher não trabalhe fora também. E não porque ela não possa trabalhar, não é essa a questão. Ela pode trabalhar. Eu até acredito que faça bem, principalmente para a sociedade na qual a gente está inserido. Mas parece que existe meio que uma obrigação de que tanto a mulher quanto o homem trabalhem, que se a mulher não trabalhar fora, as coisas não vão acontecer. E de alguma maneira também isso existe porque está sendo incutido dentro da mente da nossa sociedade de que a mulher ela precisa da sua independência financeira para ela não ser escravizada pelo marido, que é um grande problema também. Tem pessoas e casais que fazem birra financeira um com o outro. Se você quer isso, se você quer que eu te dê isso, algo que você possa possuir, então você vai ter que me fazer alguns favores. Se você agir assim comigo, eu te concedo essas coisas. Parece que a gente está tentando comprar as pessoas, ou mesmo escravizá-las através do poder que o dinheiro pode nos dar. E aí a mulher, no intuito de ficar livre dessa escravidão, se sente obrigada a ter que trabalhar e não depender do marido. Tudo isso gera problemas. Todas essas questões geram crises. Parece que se a mulher não traz dinheiro para dentro de casa, isso dá problema. Mas se ela traz dinheiro para dentro de casa, também pode dar problema. Por quê? Porque o orçamento familiar vai ser alterado. E no que a alteração do orçamento familiar, a administração desse orçamento também precisa ser alterada. Existem aqueles que vão encarar o dinheiro, queridos, de maneira... E aí? O dinheiro está entrando, eu estou gastando. Está entrando, eu estou gastando, eu estou consumindo e está tudo certo. Existem aqueles que têm uma necessidade real de ter planejamento e controle de tudo, contam cada centavo e aquela coisa toda. Tanto um quanto o outro tem as suas dificuldades, tanto um quanto o outro tem os seus motivos. Tem gente que não está nem aí o que está acontecendo. Tem gente que trabalha incansavelmente para não perder o controle, para poder não ficar sem dinheiro, porque ele tem medo de não ter dinheiro na hora que ele precisar. E tem aqueles que, tiver dinheiro, não tiver, não estou nem aí. A questão é que no meio disso tudo, a gente ainda tem as crises financeiras que estão se abatendo sobre o mundo. Já tem alguns anos que o Brasil vem em recessão financeira e na hora que parecia que a gente estava começando a dar uma retomada nessas questões, a gente teve aí anos e anos com 9, 10, 11, 12, 13 milhões de pessoas no Brasil desempregadas e o número vinha crescendo ano a ano. E aí, quando a coisa começou a melhorar, veio a pandemia. E aí pronto, crise financeira de novo. Um monte de gente dentro de casa, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente tendo redução na jornada de trabalho, consequentemente tendo redução salarial, um monte de gente tendo que negociar. Se você é empresário, você teve muitos problemas financeiros nesse período. E aí, a situação foi só agravando. Uma moça chamada Nicole Leão, ela faz parte da equipe da Bíblia JFA, é um aplicativo de Bíblia para celular, e eles escrevem postagens quase que diariamente e mandam para quem tem um aplicativo. E no aplicativo, numa dessas postagens dessa semana, ela falava sobre essas questões financeiras, e aí ela diz assim: nos últimos tempos, muitas pessoas perderam seus empregos e o mundo passa por uma grande crise financeira com o coronavírus. Mas eu também sei que não está sendo um período fácil. Mas eu sei que o Senhor é fiel com
os justos. Eu também sei que o Senhor é fiel com os justos. E aí eu pergunto, por que nós estamos em crises financeiras? Se Deus é fiel com os justos e nós somos justificados por meio da fé, o que nos diz Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é então que essa paz com Deus não nos permite viver em paz dentro dos nossos lares? Parece que a falta de grana faz parte inerente das nossas vidas. É como se não ter dinheiro fosse a regra para muitas famílias e ter dinheiro fosse a exceção. Isso está errado. A falta de grana não deveria ser a regra. Nós precisamos tratar essas questões, nós precisamos falar sobre isso, pois Deus continua sendo fiel para com os justos. Mas e nós? Nós estamos sendo fiéis às bênçãos que Deus tem nos dado? Para isso a gente vai estudar a nossa lição em 3 pontos. O posicionamento cristão sobre o dinheiro é o primeiro deles. O posicionamento cristão sobre o dinheiro é o primeiro deles. E eu te pergunto agora, qual é o valor que nós temos dado ao dinheiro? Qual é o valor que nós temos dado ao dinheiro? Qual é a importância do dinheiro nas nossas vidas como cristãos? Tiago 1, de 9 a 11, ele vai falar sobre uma vida passageira. Ele vai falar sobre a transitoriedade da vida. Ele vai falar que tudo passa como um vento. E não só Tiago, Provérbios, Salmos, existem vários textos na Bíblia que falam a respeito disso, de que a gente existe hoje e amanhã já não existe mais. E aí Tiago ele fala a respeito de pessoas que colocam a sua confiança nos bens e nas riquezas que eles têm. Só que a nossa vida é passageira. Por isso a gente precisa entender quais são os valores certos e errados. A gente precisa dar o devido valor para aqueles valores que são certos, que são os valores bíblicos. O dinheiro a gente tem hoje e amanhã não tem mais. Ainda que eu acumule riquezas por toda a minha vida e eu resolva a ser enterrado com todos os meus bens, eu não vou levar isso para lugar nenhum. A gente precisa valorizar o que é correto. E dinheiro não tem todo esse valor quanto a gente imagina. Já Lucas, capítulo 12, nos versos 13 a 21, Jesus vai ser interpelado a respeito de questões financeiras. Um homem procura por Jesus e diz: Mestre, manda meu irmão dividir a herança que ele tem comigo. E aí Jesus vai contar uma parábola. E antes dele contar a parábola, ele diz assim: então Jesus lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vou repetir. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus conta a parábola de um homem que enriqueceu, resolveu juntar os seus tesouros, e aí de repente, quando ele diz para sua alma: descansa porque você tem tudo que você tem em fartura, ele ouve uma voz do céu que ele diz: louco, essa noite eu vou pedir a sua alma, e o que você tem preparado será para quem? Em outras palavras, se a vida é passageira, nós precisamos aprender a valorizar o que é certo. A gente precisa entender que Jesus, nessa parábola, está dizendo que a avareza, o amor ao dinheiro, é igual à loucura. É doideira. É insanidade. Dá valor demais ao dinheiro. Já Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, um texto muito famoso que vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida, onde Jesus recomenda e ordena: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele vai falar de algumas questões, a gente já conversou sobre isso algumas vezes também,
Mas é interessante como nessa passagem Jesus demonstra todo o cuidado divino com os pequenos detalhes. Quando Jesus cuida da alimentação de uma ave, quando ele cuida da beleza de uma flor do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo. Deus está cuidando de cada detalhe. A Bíblia nos ensina que a gente não deve dar valor excessivo ao dinheiro, porque isso é loucura, mas ela também nos ensina que a gente não precisa se preocupar demais, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ainda em Mateus 6, só que agora dos versos 19 a 21, Jesus vai falar que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E que a gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente agrada um, ou a gente agrada o outro. Não dá para agradar os dois ao mesmo tempo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas. Ela está falando do tesouro que está no nosso coração. E lá em Provérbios vai dizer que o coração é a fonte de toda a vida. Se é o dinheiro que está dentro do meu coração, se o meu tesouro é o dinheiro, eu estou dizendo que a fonte da minha vida é o dinheiro. Só que o dinheiro não tem a capacidade de me manter vivo. Mas ele pode ter a capacidade de me matar, se eu não souber dominá-lo. Em Eclesiastes capítulo 6, versos 7 a 9, vai falar que esse amor à riqueza, esse apego a todas essas coisas é apenas vaidade, pura vaidade. É um vazio tremendo. Por mais que a gente corra e adquira tudo o que a gente quer através do dinheiro, o que a gente vai ter no final das contas é pastel de vento. Você é o pastel e o seu recheio é vento. Se abrir você, não se encontra nada, só ar. Vaidade. Filipenses, capítulo 4, verso 19, o apóstolo Paulo vai falar que Deus está disposto a suprir todas as nossas necessidades. Todas elas. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus cuida dos detalhes, mas Ele também cuida daquilo que é necessário. Segundo a riqueza que Ele possui, Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades, inclusive de coisas pequenas. Segundo a sua riqueza, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Já Filipenses, capítulo 4, nos versos 10 a 13, diz para a gente viver feliz em qualquer circunstância. Antes de Paulo dizer que Deus supre através das suas riquezas cada uma das nossas necessidades, Paulo também conta o seu próprio exemplo. E ele diz que ele aprendeu a viver feliz em toda e qualquer situação. Ele diz que ele aprendeu a ter fome e fartura. A gente precisa ser feliz com dinheiro e sem dinheiro. Por quê? Porque somente em Deus nós vamos ter segurança. Não são as reservas financeiras, não é as aplicações que nós fazemos, não é os investimentos que nós temos, não é a conta gorda que pode nos dar segurança. Mas Deus, eu digo isso porque lá na década de 90, logo que Fernando Collor de Mello foi eleito presidente do país, onde a gente tinha uma situação econômica muito instável e pessoas tinham dinheiro na sua poupança porque a conta poupança ela rendia muito, era uma coisa assim absurda os valores que rendiam. E naquele ano, queridos, muitas pessoas tiraram a sua própria vida quando, através de um plano econômico, a então ministra da Economia, ela congelou todas as contas poupanças e, de repente, você não tinha acesso mais ao dinheiro que você tinha na conta poupança, o governo tinha confiscado
e ia ser do governo, o governo ia fazer aplicações para no futuro poder te devolver. Teve muita gente que do dia para a noite simplesmente não tinha mais nada. As nossas finanças não dão segurança. Deus dá. Nosso segundo ponto para hoje é até que as finanças nos separem. Nós estamos numa classe de casais, essa é uma aula para casais, e falando sobre finanças a gente não pode deixar de falar disso, porque a questão financeira literalmente tem sido um ponto que tem produzido muita discussão, muito desgaste no relacionamento, a ponto de gerar separações. Até que as finanças nos separem. Uma só carne. A gente sempre fala disso. Ela deveria ser sinônimo também de uma só conta. Mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos casais. Eu não estou aqui dizendo que cada casal tem que ter uma conta conjunta no banco. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que os ganhos de um e de outro deveriam ser um único montante a compor o orçamento e planejamento da família. 90% do que o esposo ganha e mais 90% do que a esposa ganha deveriam se tornar os 100% de toda a família. 90% do homem, 90% da mulher, igual a 100% da família inteira. Aí os outros 10% de cada um não pertencem a eles, né, queridos? Pertencem a Deus, é o dízimo. O que resta disso? O homem tirou 10% do seu salário, a mulher tirou 10% do seu salário. Eles podem, inclusive, entregar esse valor juntos na igreja como sendo o seu dízimo. Fica 90% para um, 90% para o outro. O que a gente faz com isso? Junta tudo. Esse valor é o 100% que a família tem para planejar, para orçar, para poder saber como ela vai gastar, investir, suprir as suas necessidades. Assim deveria ser. Para muitos casais, se os dois trabalham ou possuem alguma fonte de renda, o dinheiro é de cada um. Cada um administra do jeito que acha melhor. Sabe qual que é o grande problema disso? É que o resultado dessa independência, o meu dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu, é que isso promove desunião e desarmonia no lar. Com o passar do tempo, queridos, isso não vai dar certo. E isso quando eles não fazem assim, né? O meu dinheiro é meu. E o seu dinheiro é meu também. Como se um só tivesse a capacidade de administrar. Como se um só tivesse o poder de decisão. Como se um só soubesse o que é melhor para a família inteira. Está errado. A necessidade de os dois manterem uma única conta é a mesma necessidade de os dois planejarem juntos, de os dois chegarem a um entendimento comum, um acordo de como serão investidos e gastos o orçamento que eles têm, os lucros que eles têm, o salário que eles têm, tudo aquilo que eles possuem financeiramente. Tem casais que fazem pirraça financeira um com o outro. Como a gente já falou, se você quer alguma coisa que custe o meu dinheiro, então você vai ter que me retribuir de alguma forma. Em outros casos, existem casais que usam dinheiro para poder substituir a ausência dentro de casa. Nada pode substituir você, nem os presentes que você dá. Não adianta a gente se matar de trabalhar para dar o melhor para a nossa família se nós não estivermos lá. A gente precisa estar lá. Existem aqueles que, para suprir a parte financeira, deixam faltar outras necessidades familiares com a sua presença física, carinhosa e companheira.
E aí elas tentam comprar o amor da família com presentes. Existem ainda aquelas mulheres que ganham mais do que os seus maridos. Isso normalmente gera problemas. Mas o problema não está na mulher ganhar mais que o homem. Biblicamente falando, o problema está é que se isso faz com que a mulher passe a governar a casa e determinar como as coisas vão acontecer. Eu ganho mais, vai ser do meu jeito. Está errado. Há uma quebra de princípio divino quando isso acontece. Se a mulher passa a governar a casa, a forma como a Bíblia estabelece é quebrada. E a gente já conversou sobre isso aqui em lições passadas. Compete ao homem a responsabilidade e o governo de liderança da sua casa. Então, se a gente não quer que a família se desestruture, a gente precisa deixar a forma como Deus estabeleceu, como a Bíblia determina, ser o padrão e o parâmetro para a nossa casa. Se a mulher ganha mais que o homem, ou se o homem ganha mais que a mulher, se a gente entende o princípio bíblico de que o governo está no homem, mas que os dois precisam tomar as decisões juntos, os dois precisam sentar e conversar juntos, as coisas caminham. Caso contrário, queridos, a tendência para separação é muito forte. Fora que a gente tem duas consequências muito graves nessa história. Se a mulher começa a assumir a liderança, o governo, porque ela ganha mais, é que vai haver um desagregar da relação conjugal. Os dois vão parar de se entender. Pior do que isso ainda, e a longo prazo, é que os filhos vão crescer sem o padrão bíblico de como deve ser um relacionamento conjugal. Então a gente vai estar plantando uma semente de ervas daninhas no coração do nosso filho que vão brotar, ou da nossa filha, que vão brotar no futuro casamento deles. E vai desestruturar também a relação que os nossos filhos vão de ter. E o pior de tudo, queridos, é quando existem segredos entre homem e mulher. A gente já viu aqui, inclusive há 2 lições atrás, que lá no Éden, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham o que esconder um do outro. Infelizmente, quando a gente fala de dinheiro, muitos casais têm muita coisa que esconder. Não estou questionando seus motivos, mas isso também não dá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos casais que estão assistindo essa aula têm uma noção exata do valor que o seu cônjuge recebe por mês? Eu creio que a grande maioria não tem a mínima ideia do quanto o seu marido ou do quanto a sua esposa ganha todo mês. Esses mesmos casais provavelmente não dialogam e não chegam a um acordo comum quanto a como irão gastar o dinheiro, o que eles irão ou deixarão de comprar. E é sobre como irão gastar os sonhos juntos. Eles não conversam. Eles não conversam sobre como gastar dinheiro juntos, sobre como realizar sonhos juntos, se é que eles conseguem sonhar juntos. Por vezes, eles estarão casados por anos. Casais que não sonham juntos e não planejam juntos vão estar casados por anos, mas já terão se divorciado financeiramente há muito tempo. Se é que um dia eles fizeram o casamento das suas finanças. Talvez eles tenham se casado, mas as suas finanças não se casaram. Só que a Bíblia nos chama para nós sermos dispenseiros, mordomos, administradores dos recursos que Deus nos dá. E como que a gente faz isso? A gente entra agora no nosso terceiro ponto, atitudes bíblicas da vida financeira. Atitudes bíblicas da vida financeira. Essas atitudes bíblicas, queridos, são como exigências.
no sentido de que nós precisamos fazer o que elas nos pedem. E a primeira delas é que a vida financeira, ela exige trabalho. 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 12, o apóstolo Paulo vai chegar a dizer assim: aquele que não trabalha, que não coma. Ele está tratando de um assunto dentro da igreja de Tessalônica, onde ele recebeu informações de que haviam pessoas que não queriam trabalhar e que queriam viver à custa dos outros. Como a igreja era uma igreja de extrema assistência social, então eles preferiam ficar em casa, trancados, de bobeira, sossegados, porque de alguma forma a igreja iria suprir a necessidade deles. E aí Paulo diz: aquele que não trabalha, que não coma. É preciso trabalhar se eu quiser ter uma vida financeira. Já Provérbios 6, de 6 a 11, também vai tratar um pouco dessa questão. Ele vai dizer: vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele chega a usar a linguagem da natureza para dizer que até os animais trabalham. Então há uma necessidade de trabalho hoje também. Há um antigo conto que diz que o grilo, vendo as formigas trabalhando arduamente no verão, queria ficar de bobeira, queria ficar tranquilo, sossegado. Não vou preocupar com isso não. Enquanto as formigas juntavam o seu alimento nas suas despensas. E aí veio o inverno. Toda a comida acabou do lado de fora. E as formigas tinham em abundância e elas não tiveram problema, porque elas trabalharam. Já o gafanhoto, Deus certamente abençoa, Senhor, as nossas vidas. E Ele abençoará sempre. Mas no que diz respeito à vida financeira, a bênção de Deus ela vem através do trabalho. O trabalho é bênção. Do suor do teu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A gente viu isso há 2 semanas atrás. Não espere que cruzando os braços as bênçãos financeiras simplesmente brotarão do chão. Dinheiro não dá em árvore, queridos. O preguiçoso não deve comer e aquele que não trabalha também não. Existem casos e casos. Aposentados, eles conquistaram o direito de receber a sua aposentadoria porque trabalharam por anos a fio e hoje gozam de direitos que foram adquiridos por anos de trabalho. Não foi um gênio da lâmpada que lhe concedeu o benefício de aposentadoria. Foi o trabalho deles. A vida financeira também exige planejamento. Ela exige trabalho, mas ela também exige planejamento. E talvez seja esse um dos princípios mais negligenciados na atualidade. O princípio de ser dispenseiro, de ser mordomo. Lucas capítulo 14, versos 28 a 30 vai nos dizer assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A questão não é ter recursos, queridos. A questão é saber utilizar esses recursos. Numa entrevista do Silas Malafaia para Marília Gabriela, ela batendo muito nessa questão de prosperidade com ele disse para ela assim: olha, o próspero não é aquele que ganha muito. O próspero é aquele que sabe cuidar do que ele ganha. E aí ele disse que existem pessoas que ganham 100 mil reais por mês e não são prósperas porque elas gastam 200 mil. E existem pessoas que ganham um salário mínimo por mês e elas são prósperas porque ao final do mês elas sempre têm sobrando. Prosperidade, mordomia, planejamento tem a ver com como eu gasto o que eu ganho. Isso é extremamente importante porque investimento, reserva financeira,
orçamento familiar, segurança, rentabilidade, liquidez. Palavras como essas são necessárias para se evitar outras palavras como financiamento, crédito consignado, cartão de crédito, cheque especial, suaves prestações, agiotas, dívidas, SPC e Serasa. A gente precisa aprender a planejar como casal. Existe uma necessidade de buscar uma saúde financeira para a família em si, um equilíbrio dessa saúde financeira. O casal precisa saber no que vai investir, no que vai gastar, no que vai poupar, como ele vai administrar, e tudo isso exige planejamento do casal. A vida financeira precisa disso. Mas como a gente disse, a vida financeira, segundo a palavra de Deus, as atitudes bíblicas para a vida financeira, elas exigem trabalho, exigem planejamento, mas elas também exigem a administração. É preciso saber administrar, não apenas planejar, não apenas programar, mas também administrar. Nós somos administradores, nós somos mordomos dos recursos que Deus nos dá. O Salmo 24, de 1 a 2, o pastor Juscelino, na semana passada, ele falando sobre isso, ele disse que nós somos mordomos, nós somos administradores, nós apenas cuidamos das coisas que Deus nos dá. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Se nós tivermos essa visão, ela vai mudar a forma como nós lidamos com o dinheiro. O meu dinheiro não é meu. O dinheiro da minha esposa não é dela. O nosso dinheiro não é nosso. Deus nos deu. Nós estamos apenas cuidando do que Deus nos deu. E aí, por isso, nós temos uma responsabilidade com esse dinheiro. Tudo é de Deus. E Ele generosamente confiou aos nossos cuidados os recursos que Ele tem. Dá uma olhada no que diz um livro chamado Famílias S.A. Família S.A. Se Deus quiser nos permitir, em breve a gente vai trabalhar aí como casais esse livro aí a respeito dessas questões financeiras em família. Mas ele diz assim no trecho do livro: há momentos no casamento em que é preciso abandonar princípios administrativos e de planejamentos e olhar somente pela perspectiva de Deus. É preciso entender os princípios que precedem o planejamento familiar. Se os planos escritos numa folha de papel se tornarem um fator mais importante em um casamento, a união de vocês terá uma base frágil e inconstante. Os planos que colocamos no papel e que traçamos têm de espelhar um propósito maior na nossa vida. E foi exatamente isso que Abraão e Sara fizeram. Eles creram em Deus. Eles creram em Deus. O que o autor do livro está dizendo? O autor do livro constantemente fala da necessidade de planejamento e de administração. Mas ainda assim ele entende esse princípio do Salmo 24, de que tudo é de Deus. E se a gente não colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a nossa administração ela só vai funcionar se cada um dos nossos planos eles estiverem de acordo com o que a palavra de Deus diz. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É preciso que os nossos planejamentos, que a nossa administração, que tudo aquilo que nós fazemos estejam diante do Senhor. Por isso a gente precisa buscar orientação por meio da oração. É necessário orar quando se faz planejamento familiar. Nós precisamos perguntar para Deus como nós devemos usar os recursos que Ele nos deu.
Mas é também preciso entender o significado do dízimo. Dízimo, queridos, não é só uma obrigação. Dízimo é uma declaração de confiança em Deus. Deus me dá 100% dos recursos que eu adquiro através do meu trabalho. 10% fica com Deus, eu devolvo para Deus, porque eu estou dizendo para Deus, olha, eu sei que o Senhor consegue administrar isso melhor do que eu. Então eu deixo Deus cuidar dos 10%, porque Ele vai continuar multiplicando os outros 90% na minha vida. É preciso oração, é preciso orientação, é preciso confiar em Deus, entendendo o princípio bíblico do dízimo, mas também é preciso desenvolver sensibilidade. De que forma? A generosidade. Quem dá com alegria, quem dá aos pobres, quem ajuda os pobres, empresta a Deus. Olha o que nos diz Provérbios 19 e 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este, o Senhor, lhe paga o seu benefício. Já o Salmo 37, 25 e 26 diz: fui moço e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Ele é sempre compassivo e empresta. Ele é sensível, ele é generoso. Se os recursos são de Deus, queridos, eu preciso perguntar para Deus como usá-los. Eu preciso confiar a Deus esses recursos. Eu preciso entender que esses recursos não são só para mim. Eles são para abençoar a mim, eles são para abençoar a minha família, mas eles são também para abençoar outras pessoas. Além do dízimo, existe uma necessidade real no coração de todo cristão de investir o seu dinheiro também em missões. É extremamente importante que se faça isso. Você não pode ir para o campo missionário, ore pelos missionários, mas também contribua com eles. Abençoa a vida de outras pessoas, abençoa o evangelho do reino de Deus, cuidando daqueles que estão lá no campo. Planejamento. Vida financeira. Lembram da Nicole Leão que eu citei lá da Bíblia JFA? Ela ainda diz assim, para a gente poder concluir. Planejamento é muito importante. E sei que em momentos de desemprego ou aperto financeiro pode ser um desafio. Mas eu gostaria de te convidar a orar comigo pelas suas finanças pessoais e pelos lares da nossa nação. Então ela faz uma seguinte oração que eu também quero fazer com você agora, para a gente poder encerrar a nossa aula. Amado Deus, dou graças, pois o Senhor tem sido fiel comigo. O alimento não veio a me faltar e tenho um lar para morar. O Senhor tem me sustentado mesmo em meio à adversidade. Tem protegido a minha família. E isso é graça. Por isso te agradeço e me prostro diante de ti. O país e o mundo estão passando por um momento conturbado com essa pandemia. Muitos tiveram grandes perdas emocionais e financeiras. Oro por cada lar da minha nação, para que o Senhor ajude cada cidadão a administrar suas finanças. Da mesma forma, oro para que tu me ensines a administrar bem tudo o que o Senhor me concedeu. Sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Peço que entre com provisão na vida de cada um. Também oro por aqueles que administram o dinheiro público. Dê sabedoria a eles, Pai. Que haja prosperidade em meu país e em minha casa. Peço que o sustento não venha a faltar. Abençoa o meu trabalho e a minha despensa. Oro também por aqueles que se encontram sem trabalho. Abra as portas para esses homens e mulheres, meu Deus. E novamente, graças te dou por mais esse dia e pelo seu cuidado. Por fim, reconheço a tua soberania em tudo,
porque todas as riquezas e recursos dessa terra foram criados por Ti. Que possamos usar as riquezas da Tua criação e todos os recursos que o Senhor tem nos dado para Te glorificar. Em nome de Jesus, que oro e peço que minhas palavras cheguem como perfume suave ao Senhor. Amém. Essa foi uma oração de uma serva de Deus, Nicole Leão. Ela faz parte da equipe da Bíblia JFA e essa também é a minha oração para o encerramento dessa aula. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele te cuide, que Ele te ajude a entender a necessidade de planejar financeiramente todas as coisas em família. Fique na paz. Não deixe de curtir o nosso canal, de curtir esse vídeo, de se inscrever lá. Que Deus te abençoe.